Olá você, então vamos começando aqui a esquentar os motores, né? Esquentar a voz para iniciarmos a nossa live de hoje. Deixe os comentários de vocês, as perguntas sobre essa questão das lives e das palestras que fizemos. Nós deixamos conteúdos já no YouTube. Quem não assinou o nosso canal, vai lá no psicólogo Reiner Cunha, assine o canal, ative o sininho, porque quando a gente postar mais alguns conteúdos, eles vão te avisar para que você acompanhe. Aqueles que não assistiram ainda às lives anteriores sobre emoções autênticas, emoções inautênticas, as falsas, os racts, que são emoções disfarces, então assista para você entender, né, muita coisa do que nós vamos falar hoje. As outras lives também vai falar da consciência emocional, da educação. O que é educação emocional? Grande abraço, Vicente, seja bem-vindo. Como você identifica as suas emoções, nós falamos tudo isso nas lives anteriores. E hoje o nosso programa, essa terceira live, vem falar especialmente de alcançar a compreensão das emoções. Então vamos lá. Claude Steiner, ou Claude Steiner, que é em francês, ele diz que nós precisamos de 3 estágios para adquirir a nossa compreensão emocional. O primeiro estágio seria abrir o coração. Nós vamos falar disso nessa live, como você vai trabalhar, né, as suas emoções no campo dos seus sentimentos, para que essa relação de como você é atingido pelas emoções, como você é passado por essas emoções, vivido essas emoções dentro do aspecto do sentimento. Examinar o panorama emocional. Então nós vamos falar como você vai proceder, né, como você vai agir para examinar o seu panorama emocional. E o terceiro, muito importante, assumir a responsabilidade, né? Então, vamos iniciar dizendo que a consciência emocional, para que você compreenda, primeiro você precisa saber o que você está sentindo. Veja que você precisa olhar qual é a emoção básica, a emoção autêntica, aquela que é natural do ser humano. Nós temos 5, segundo Eric Berne, né? Raiva, tristeza, alegria, amor e afeto. Então, dessas 5, 3 são negativas e 2 positivas. Afeto e alegria, diríamos que são positivas. Mas eu não costumo, depois que nós estudamos e fizemos o curso de psicologia positiva, Martin Seligman, ele traz para nós essa questão do positivo e negativo de uma forma bem mais ampliada, como entender isso. Porque senão nós ficamos nessa dicotomia de positivo e negativo. Isso prejudica às vezes o sentir, o perceber, né? Então, você precisa saber o que você está sentindo. É medo, é raiva? Então, quem não entendeu ainda, não percebeu as emoções inautênticas, as falsas emoções, ou os disfarces, ou em alguns autores, as máscaras que nós usamos, né? Eu estava atendendo essa semana e determinado paciente traz uma situação de um sentimento que ele estava vivendo. E ao abordá-lo e trazê-lo para essa consciência emocional que ele estava vivendo, e ele não entendia que o que ele estava sentindo era uma raiva disfarçada de insatisfação. Ele estava insatisfeito com a situação familiar, estava com raiva, expressou uma indignação, uma insatisfação, mas não sabia identificar que todos aqueles movimentos que ele estava vivendo
ela estava vivendo naquele contexto familiar, era fruto da sua raiva em relação ao comportamento do outro. Percebam que às vezes você tem atitudes, disfarça essas emoções, porque se você fala que está com raiva de um familiar ou do comportamento desse familiar, porque você não está com raiva da pessoa, mas do como ele procede, do como ele te afeta, então você pode falar de uma forma, esse entendimento, de uma forma que você correlacione a sua emoção, o seu sentimento, e mostre a ele como o sentimento dele também te atravessa, e o comportamento dele que está também embasado em um sentimento, embasado na emoção. O como ele se comporta também reverbera em você, e entender que esse jeito que ele funciona e o jeito que você está funcionando não está tendo ali uma assertividade, não está tendo ali naquele momento um diálogo, e aí você passa a entrar em jogos psicológicos, que é um outro tema muito fascinante da análise transacional. E aí você precisa conhecer o que você está sentindo, porque quando você conhece o que você está sentindo, você compreende quais as reações, você compreende aonde que essa emoção, esse sentimento está te levando. Então é muito importante que você entenda quantas pessoas, nós falamos isso na live passada, chegam no nosso consultório tomando remédios, vários remédios, para isso, para aquilo, para dormir, para acordar, para ficar bem durante o dia, e não identificam, não têm consciência de que aquela emoção de medo, por exemplo, um exemplo aqui, está lhe proporcionando tais condicionamentos, tais situações, né? Então, descobrir a causa desses sentimentos é ter consciência das suas emoções. Conhecer o efeito provável que nossos sentimentos também exercem sobre o outro. Porque quantos casais, quantas vivências entre pais e filhos, quantas vivências no trabalho, você expressa de uma forma, mas você está sentindo outra, né? Então você está expressando, às vezes, um disfarce ali, usando uma máscara, e a pessoa não sabe realmente o que você está sentindo, e você não se expressa, por falta de autenticidade, por falta de entender que aquele comportamento seu, vivido por esse sentimento, vai levar esse outro companheiro, essa outra pessoa, a ter uma reação. Essa reação advinda do quê? Do processo de estímulo e resposta. Você manda um estímulo dentro das bases do seu sentimento, das suas emoções, e você recebe uma resposta dele. Muitas vezes a pessoa está sorrindo para você, mas está por dentro com raiva daquilo que você falou. Mas por usar uma máscara de disfarce, que é o que nós chamamos de sorriso, o riso da forca, ele dá aquele sorrisinho amarelo, como a gente fala no popular, para que vocês entendam. Esse sorriso amarelo é um sorriso da forca. Você está enforcando ele com aquela atitude, atravessou ele, aquele sentimento está ali, gerou uma dor, gerou um mal-estar, gerou uma insatisfação, e ele não consegue expressar. Portanto, as relações começam a ficar relações superficiais, relações que não têm estrutura, relações que não geram intimidade, porque não tem intimidade onde não tem uma relação sadia, autêntica. Não consegue se ter. Tá certo? Percebe? Então, mas como alcançar a compreensão emocional? Segundo Steiner, não é preciso passar a vida inteira, e a gente passa às vezes a vida inteira entorpecido por uma emoção. Não consegue ter uma relação sadia com o outro, porque suas emoções e seus sentimentos estão embotados, entorpecidos, estão ali como se tivesse tomado um anestésico. Você se sente anestesiado nas suas emoções, nos seus sentimentos, e você passa às vezes anos vivendo relações não profundas, relações muito superficiais. Outra coisa,
Você não precisa passar a vida inteira tiranizado pelos próprios impulsos. Ou seja, os seus impulsos emocionais que você não entende como você reage, como você age diante de uma circunstância, diante de um estímulo, e você não tem, você tiraniza e se sente tiranizado, vivendo essa tirania das próprias emoções e dos próprios impulsos que te levam muitas vezes a prejudicar o outro, a ofender o outro, a magoar o outro. E você não percebe que essa atitude sua, esse movimento seu, é um movimento tirânico. E outra, a tirania com o seu subalterno, com os seus familiares, né? Usando de um pai crítico negativo, como nós já colocamos na outra live, esse pai crítico negativo, arrogante, prepotente, dentro de uma posição existencial também que condiz com essa atuação, com essa vivência sua. Então você precisa, como diz Steiner, gerar um ambiente apropriado com amigos, com parentes. Quanto mais autêntico, quanto mais verdadeiro você for, mais relações verdadeiras você vai ter. Não adianta disfarçar. A gente disfarça hoje, disfarça amanhã, mas as coisas vão aparecer. As relações vão ficando assim, mais adoecidas, mais difíceis. Então, uma psicoterapia com terapeutas compreensivos que entendam como é esse funcionamento das emoções e dos sentimentos, vai proporcionar a você um encontro novo emocional. Nossa, que bom que eu entendi que toda vez que aquela pessoa falava e conversava comigo, ou falava algumas coisas, ou gerava um estímulo, mandava um estímulo para mim de uma determinada situação, aquilo me trazia uma raiva, e eu ficava com raiva, mas não conseguia expressar, não conseguia me colocar, não conseguia expressar a minha emoção. Outra situação importante para a gente buscar esse novo eu emocional, que ele diz que é empolgante, é satisfatório, é muito satisfatório, porque você se sente você não precisa ficar, sabe, pisando em ovos, como a gente fala no popular. Você é você. Esse método que Steiner traz para nós, ele nos energiza, ele nos muda a nossa energia. Nossa energia às vezes ficava ali na criança rebelde, né? Que sempre ataca, sempre rancorosa, sempre criticando, né? Ou então a criança submissa nesse ambiente entorpecido emocional, então você ficava submisso às situações e às coisas e às pessoas. Então ele pede para que nós, então, olhamos para isso e passamos a entender o que está acontecendo dentro de você. E ele diz, para isso você precisa praticar. Não tem como. Teoria é muito bonito. Eu falo para vocês aqui de uma teoria que eu estou lendo, um livro, Educação Emocional. Fantástico. Mas eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso praticar. Eu preciso ter atividades simples de troca com as pessoas. Simplifica a sua vida está pesada, estressante, difícil. Você provavelmente está com emoções muito difíceis, não trabalhadas, às vezes percebidas, mas não compreendidas, vividas nas relações, mas não tem o entendimento essencial daquilo que você está vivendo. Então, os nossos corações o nosso coração é o que nós sentimos de bem quando estamos felizes, apaixonados, alegres. E o mesmo sentimento, o mesmo coração vai ter sentimentos tristes, zangados, angustiados. Parte da mesma energia, do mesmo patamar. O mesmo patamar que eu tenho meus demônios internos, que eu tenho as minhas emoções negativas, eu tenho minhas emoções positivas. Eu tenho minhas expressões positivas, minhas expressões negativas. Eu tenho as minhas expressões que atuam de forma
satisfatória, condizente com aquilo que eu estou sentindo e pensando. Quantas vezes você chega e eu tive uma paciente que tinha dificuldade em sentir. Aconteceu um fato muito difícil, muito doloroso na vida. Uma perda muito dolorosa. E você perguntava para ela sobre essa perda, ela dizia assim: não, às vezes eu nem lembro, às vezes eu nem sinto. Eu digo: mas você gostava dessa pessoa? Aí eu amava essa pessoa. Mas você não sente. Não. A negação de não sentir e entrar em contato com a sua dor emocional, essa insensibilidade, essa defesa que o nosso ego também faz para não entrar em contato com a dor. E eu digo a você, se você não entra em contato com a sua dor, se você não entra em contato com as suas frustrações, se você não entra em contato com o que há de essencial em possibilidades, em situações vividas dentro de você negativamente, você não consegue compreender, você não consegue ter liberdade de ação. Essa liberdade de agir é a liberdade de eu ser quem eu sou. Está triste? Estou triste. Está feliz? Estou feliz. Eu não posso ficar com um sorriso de alegria e com um sentimento de tristeza. Até posso, mas isso vai me fazer mal. Nós falamos da somatização na live passada. Então, é preciso começar libertando o centro de nossos sentimentos, dos nossos impulsos e influências restritivas que nos impedem de compartilhar o que a gente sente, o nosso amor, o nosso afeto pelo outro, o gostar do outro. Quantos nós conhecemos, você conhece, que não consegue compartilhar do seu sentimento? Eu te amo, eu gostei do que você disse, eu gosto do seu jeito, eu gosto como você fala, eu gosto de estar com você. Está no coração a energia, tanto para sentir bem, feliz ou infeliz, triste ou alegre, está no coração. E examinar o nosso panorama emocional. Você começa a observar o fluxo das suas emoções, como você está sentindo, como você está reagindo, como você está ouvindo, como você está percebendo isso. Seu coração está aberto para a relação aberta, autêntica, verdadeira? E você procura, dentro de um coração aberto, compreendê-las? Se você ofendeu alguma pessoa, com a sua fala, com o seu jeito, às vezes você nem teve aquela intenção de ofender, mas você acabou ofendendo por sua fala foi grosseira. Percebe? Se você não faz essa autoanálise, esse entendimento, você fecha-se num processo às vezes egóico, num processo às vezes arrogante, e não consegue compreender o que o outro sente, porque você não consegue nem ouvir o outro. Se o outro vem falar, eu ouvi de um paciente que diz assim: não, mas se eu falar isso, se eu fizer isso, se eu me comportar desse jeito, a pessoa vai vir e vai falar o jeito que eu sou, vai comentar sobre os meus erros, sobre as minhas fraquezas, sobre minhas emoções negativas. Eu disse: que bom que você vai ter a oportunidade de ouvir de outra pessoa como ele olha para você, como que ele te percebe no mundo, como que ele te percebe na relação. Olha o quanto essa relação vai ficar sadia. Mas e o medo de ser julgado? E o medo de não conseguir conversar? E o medo de não conseguir expressar? O medo é esse tirano que tiraniza as nossas emoções e nos embota. Então começa a entender de que maneira você interage com as emoções como um todo. Como produz isso? Qual a sua vibração? É positiva, é negativa? Os arroubos de sentimento.
que te arrastam às vezes. Como são esses arroubos? Quais são os seus impulsos? Você é muito impulsivo, agressivo? Você é muito hostil? Então, hostilidade, agressividade, está na raiva. Tem a emoção básica, a raiva. Né? Eu ouvi assim, a pessoa estava triste, mas ela não conseguia falar que estava triste. Ela falava assim, eu não estou me sentindo bem, eu não estou satisfeita com algumas coisas. Eu digo, mas o que você sente? Onde que você sente? Me fala, me mostra no corpo onde você sente. Eu sinto às vezes um aperto no peito, às vezes minha cabeça fica latejando, às vezes eu olho as coisas, eu faço as coisas, mas eu não sinto alegria, eu não sinto alegria no que eu faço. Você acaba de me dizer que você está com tristeza por um fato que aconteceu, né? A tristeza às vezes é de uma perda que você teve, seja uma perda de uma relação, seja uma perda de emprego, seja uma perda de algum objeto, de alguma coisa que você gosta, de um animal, do seu pet, mas você está triste e não expõe sua tristeza. Então você precisa aprender a perceber exatamente como você está. Isso, como disse agora há pouco, é exercício. Eu preciso exercitar. E o terceiro ponto que eu quero colocar é assumir a responsabilidade. Você admite que cometeu grandes e pequenos erros e magoou pessoas de suas relações. Você pede desculpa e busca reparação. Ora, isso é ser responsável. Então não adianta ficar correndo, né, das escolhas que você fez, do comportamento que você teve, da fala que você teve. Enfrente com responsabilidade. Porque se não tiver responsabilidade, você vai para a culpa. E a culpa vai te levar a vários processos adoecidos mentais. Vários processos de adoecimento emocionais. Porque se você não se responsabiliza, você se culpabiliza. Então, é um outro fator que você precisa olhar. Então, eu preciso assumir a responsabilidade. Eu preciso assumir e reparar. Se a pessoa não quiser que você repare ali naquele momento, ok, deu o tempo dela. Mas você vai ter um momento para reparar. Efetuar mudanças reais e duradouras em relacionamentos deteriorados. É preciso o quê? Assumir responsabilidade. Quantos filhas não conversam e não têm uma relação boa com a mãe? Quantos filhos não conversam e não têm uma relação boa com o pai? São relacionamentos deteriorados por, às vezes, emoções ou sentimentos que não foram expostos na sua autenticidade. Não teve aquele diálogo, aquela troca. Filho, o que eu te fiz? O que eu te magoei? Fala para mim. E eu vou te pedir desculpa. E eu vou te falar o que eu percebo de você em relação a mim. Filha, o que eu te magoei? Mas não conversa. Não conversa, não dialoga. Não assume as responsabilidades. Porque fez escolha, né? Pisou na bola, errou, mas não assume. Corrigir e transformar parte da premissa da responsabilidade. Não tem como. Só que é mais fácil o quê? Falar sobre tudo isso do que fazer. Eu acho muito gostoso falar. Raros são aqueles dotados de habilidade emocional suficiente para pedir desculpas de maneira sincera e transparente. Outra coisa importante aqui, duas palavras super importantes na relação: transparência e sinceridade. Às vezes a gente mente, a gente disfarça, a gente não é transparente naquilo que a gente está sentindo. A relação vai ficar adoecida. E percebam que a relação está adoecida porque você está adoecido. E não põe culpa só no outro, porque você é corresponsável pelo adoecimento da relação.
Se é uma relação, é de 2 ou mais. Então, todos têm parcela. Todos têm parcela de responsabilização. Então, não dá para você falar, é culpa dele, porque ele não conversa, ele não fala nada, ele não fala o que está sentindo, eu já tentei, ele não fala. Tá, você tentou com sinceridade, com transparência, com leveza, com olho no olho? Talvez você não fez isso. Evidentemente, ele diz, é preciso efetuar a reparação e corrigir o próprio comportamento, para que o erro não torne a acontecer. Então eu peço desculpa para que eu corrija o meu comportamento, senão eu vou continuar incorrendo nos mesmos erros, porque você não olhou para o que você está sentindo, você não olhou para a emoção que está te dominando. Se é medo, se é raiva, se é tristeza, qual que é o impacto disso? Percebe, gente? Então você aprenderá, especialmente, primeiro, a reconhecer o que você deseja, o que você sente, a ser verdadeiro com suas emoções e a buscar a satisfação de suas necessidades emocionais. Olha, a lidar ativamente com as próprias emoções, a encarar o entorpecimento ou agitação emocional. Então, quando você sente que você está para baixo, entorpecido, esse torpor, paralisado ali, naquelas emoções, naqueles sentimentos, naqueles pensamentos que vêm e vão a todo tempo, então olha para isso, perceba e sai desse movimento. Sai, se está entorpecido, busque um movimento de sair desse casulo, desse embotamento que está te levando a emoções e sentimentos cada vez piores. O mesmo se dá na agitação. O nervoso, o ansioso é agitado. E ele vive na agitação porque ele quer terminar todas as coisas que ele começou em um só tempo. Ou quer fazer tudo no tempo dele. Ou no tempo da imaginação dele, da criação dele. Então traga, venha para cá, vem para o aqui e agora. Perceba essa agitação. Por que eu estou agitado? Por que eu estou ansioso? O que aconteceu? Auscute, analise, para que você entenda. Tá? Quarto, colocar em prática o seu conhecimento das emoções. No trabalho, em casa, na escola, nos grupos sociais, na vida. Criando o quê? Vínculos sinceros, aprofundados, duradouros. Quando eu vejo uma pessoa e diz assim, olha, tem 20 anos que eu conheço, que essa pessoa é minha amiga, é meu amigo, eu realmente, boa noite, Nedina, seja bem-vindo. Eu realmente confio nessa pessoa, porque existe uma relação. Eu consigo ter confiança porque eu tenho uma relação sadia. Eu expresso o que eu sinto para essa pessoa. Se você não expressa o que você sente, você não vai ter amizades duradouras, profundas, esses vínculos sinceros, porque você não é sincero com você, e aí você não vai ser sincero com o outro. A exercitar uma visão do poder pessoal centrada no amor. Uma sociedade que parece cada vez mais, diz ele, dura e desumanizada. Gente, eu dei alguns exemplos aqui, mas quando você ouve uma pessoa, eu tenho ouvido mais, gente, aqui, eu abro um parêntese, eu tenho ouvido mais de jovens que estão descartando muito facilmente, com radicalismo de sentimento muito frio, muito fluido, muito descartável, uma relação descartável. Quem já visitou outros países, tem culturas em outros países que é nesse nível aqui. Enquanto está tudo bem, qualquer coisa que acontecer que não me agrade, eu já, olha, e pronto, e já passa para outro relacionamento, passa para outra situação, e aquilo fica assim. Não tem esse amor, não tem esse sentimento, o coração não participa. E eu quero caminhar aqui para o nosso final, trazendo os 3 estágios e falando um pouquinho de cada um.
Primeiro estágio, abrir o coração. Abrir o coração é isso tudo que nós falamos, verdadeiro, autêntico, sem máscara, fala o que está sentindo. E aí muitos vão perguntar, mas se eu falar o que eu estou sentindo, nossa, vai dar briga demais, ninguém vai me compreender. Depende. Quando você começar a convidar o outro a te ouvir. Convidar o outro a te ouvir está lá no nosso segundo vídeo, sobre a empatia. Convidar o outro a te escutar, olha, esse seu comportamento está me deixando triste, muito triste. Quando você fala isso, quando você age assim, eu gostaria da gente conversar sobre isso. Eu queria que você me ajudasse a me ajudar, porque eu não quero ficar triste com você, nós temos um sentimento, nós temos uma relação, enfim, você tem várias maneiras de expor o que você está sentindo, de forma serena. Agora, no impulso da raiva, no impulso de um medo, de uma tristeza, ficou triste, já chuta, aí você não vai conseguir ter uma relação sadia. Então, como que eu vou abrir o coração? Dando carinho. Eu achei interessante que a pessoa trouxe assim, minha mulher me falou, um paciente me falou assim, a minha mulher me falou que eu estou trabalhando demais, estou trabalhando muito, não estou tendo tempo, e começou a reclamar, e essa reclamação dela já me deixa muito triste, e eu já estou com raiva, não estou suportando mais, já estou estressado. Porque a palavra, quando a gente não sabe definir uma emoção, a gente fala estresse, a gente fala eu estou irritado, mas não fala que é uma raiva ou é uma tristeza que está causando isso, mais a raiva do que a tristeza. Eu disse, e você, como que você entende? Qual o significado dessa fala da sua mulher para você? É só reclamando. Não, vamos olhar, vamos analisar. Vamos perceber o que realmente ela está sentindo. O que ela quer te dizer e não consegue dizer, porque ela não consegue abrir o coração para te dar um carinho ou te pedir um carinho. Então, a forma dela tentar chamar a atenção de que ela está sentindo falta de você é reclamando. E você não está observando que essa reclamação vem de uma emoção de insatisfação. E você só vê a reclamação. Você só percebe a reclamação. Mas por trás disso tem um pano de fundo, de uma insatisfação, de uma falta às vezes de carinho, de atenção que você não está dando. Percebe? Então, o pedir carinho, peça carinho. Abra seu coração, olha, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo. Eu gostei tanto que eu atendi uma mãe hoje e ela dizia para o filho, que o filho estava saindo e deixando ela muito sozinha e eles moram juntos ali e ela disse assim, nossa, vem cá, você vai sair de novo? Eu vou, mãe, qual o problema? O jovem já fala assim, qual o problema? Eu já sou de maior. Ela disse, não, tudo bem, eu só queria um abraço. Eu só queria te pedir um beijo, meu filho, antes de você sair, porque depois você fica 3, 4, 5 dias sem vir para casa. Então, você pode me dar um abraço? Você pode me dar um beijo? Olha que coisa linda. Pedir, abrir o coração. Estou sentindo falta de você. Aceitar um carinho e rejeitar um carinho que não está. Um carinho que é agressivo, uma carícia que é de lástima, uma carícia que é plástica, ela não tem conteúdo, ela não tem, é só superficial. Você pode rejeitar. Pode dar carinho a você mesmo. Dar carinho, cuidar de você. Respeitar os seus limites. Quando você errar, olhe para seus erros, responsabilize-se, mas acaricie-se. Mostre que você também pode errar, mas que você quer acertar, tá? Então, quando você faz esse movimento, você abre o coração para receber e para dar. E essa troca vai alimentar a emoção do amor, a emoção básica, linda, que é o nosso sentimento. O estágio 2 é examinar o panorama emocional. Como?
fazer afirmações de ação e sentimento. Olha, uma ação gera um sentimento. Uma ação gera uma reação. Quais as ações que você está fazendo? Aceitar uma afirmação de ação e sentimento do outro. O outro está agindo, o outro está tentando, aceite. Acolha. Isso é examinar o panorama emocional. Revelar nossos palpites intuitivos. Olha, eu tive uma intuição. Lembra do nosso vídeo anterior? Eu vou deixar para vocês aqui sobre a empatia. O que a intuição e a empatia têm a ver? Depois você assiste lá. E você vai constatar. Olha, eu primeiro revelo. Olha, eu estou com intuição que eu estou sentindo tal coisa. Confirma o palpite intuitivo. Não deixe de confirmar. Por que eu falo para você? Porque isso acontece demais. A pessoa, não, eu tive uma intuição que é desse jeito. Eu disse, mas você confirmou? Você confirmou esse palpite seu intuitivo? Isso é examinar o nosso panorama emocional. Porque você teve uma intuição baseada nos seus sentimentos e nas suas emoções e nas suas vivências. Talvez essa sua percepção, essa sua intuição possa ser confirmada ou não. Porque nem toda intuição que você tem pode ser uma intuição que é confirmada. Talvez a pessoa está num outro estágio, talvez ela não se encontre naquele momento daquele jeito. Então confirme, para que você tenha nesse estágio 2, conhecer e examinar o seu panorama espiritual, emocional. Você precisa dessas afirmações: ação e sentimento, sentimento e ação. Intuição, comprove a intuição. Aí você consegue fazer esse exame das suas emoções. E o terceiro estágio, que é assumir a responsabilidade. Como eu disse já um pouco sobre isso. Se eu não assumo a responsabilidade, eu vou me culpabilizar. Então, olha, pedir desculpa por nossos erros. Quantos não conseguem pedir desculpa? Disfarça, fala um monte de coisa. Mas não consegue falar, não, eu errei. Você me desculpa? Isso é ser sincero com suas emoções. Aceitar ou recusar pedidos de desculpas. Eu posso aceitar ou eu posso recusar. Está tudo bem recusar um pedido de desculpa. Se você não está preparado emocionalmente naquele momento, se o seu coração não está pronto para desculpar, não se martirize. Espere, dê tempo para que essa emoção, para que esse sentimento possa ser diluído, possa ser trabalhado, possa ser compreendido, para que aí você consiga, olha, agora eu posso te desculpar, eu posso te perdoar, eu posso te desculpar pelo que você falou, eu posso pedir perdão. Ter responsabilidade é pedir perdão dos próprios erros. Eu vou ficar pedindo perdão o resto da vida? Eu erro todo dia? Olha, se você erra todo dia, nessa gravidade, então você precisa de tratamento. Aí você precisa de uma terapia, você precisa de uma atenção. Porque não é normal, não é saudável você pedir perdão toda hora. Isso, algo está em desequilíbrio dentro do seu coração, dentro do seu psiquismo. O adoecimento está aí. Conceder ou negar perdão. Da mesma forma que eu desculpo uma coisa simples, uma coisa difícil, que toca o nosso coração, que toca fundo, que quebra uma confiança, que às vezes você falou ou você agiu de uma forma, você precisa dar um tempo. Às vezes a pessoa não tem condições de te dar o perdão ali. E às vezes você também não está em condições de conceder esse perdão. Gente, está tudo bem. Percebe que está tudo bem isso. É nesse sentido que nós vamos passando por todo esse panorama emocional nosso, descobrindo quais as emoções que mais você sente. Escreva: medo, raiva, tristeza, alegria ou afeto, amor. Durante o dia, quais as emoções que você tem sentido mais?
E no seu sentimento, anote, de 0 a 10, quanto que eu tenho de medo hoje? De 0 a 10, quanto eu fui afetado pela alegria hoje? De 0 a 10, quanto eu fui afetado pelo meu sentimento, pelo meu amor? Quanto eu amei hoje? Nossa, hoje eu amei, eu senti esse amor. Ok, anote. Hoje eu tirei 8, 9 no meu amor. Quanto de tristeza eu tive hoje? Anote isso. Se na média você teve mais sentimentos que te causaram dor, sofrimento e sofrimento no outro, aí você precisa já de uma atenção maior sobre isso, porque isso vai te afetar de forma mais profunda e te adoecer. Então, você pode, a partir de hoje, fazer essa escala. Que tipo de emoção que eu sinto? Quais as minhas emoções disfarces? Vão lá no vídeo das emoções autênticas e disfarces. E quais as emoções disfarces eu estou usando? Eu falo muito que eu estou assim, que eu estou daquele jeito, que eu estou ansiosa, é uma emoção disfarce, que eu estou agitada, é uma emoção disfarce, né? Que eu estou preocupada, é uma emoção disfarce, que eu estou insegura, é uma emoção disfarce. Então, relacione o que você tem usado durante o dia e olhe para as suas emoções autênticas. Qual delas você está usando mais na sua vida? E aí, faça esse balanço de 0 a 10. E aí você pode, com certeza, identificar e compreender o para que aquela emoção está acontecendo. Não o porquê, mas o para quê. Para que eu fiquei triste com isso? Onde me tocou? Em que lugar aqui de mim que me tocou? Que me feriu? Que me deixou triste? Que me deixou magoado? Né? Que mágoa é um disfarce da raiva. Então, eu estou ficando magoado muito? Eu estou muito suscetível a isso? Então anote. Comece a te conhecer para que você compreenda o que você está sentindo. E a partir daí você consegue se curar. Você consegue melhorar suas relações com o outro e com você mesmo. E com certeza sua vida terá mais brilho, mais satisfação. Ok? Então fica para nós aí, fica o convite, olha. No nosso canal nós temos os outros vídeos. Está lá, psicólogo Renner Cunha. Eu sou psicólogo clínico e trago para vocês aí esse estudo das nossas emoções. Então, nós no próximo programa, que vai ser na próxima quinta-feira, nós vamos trazer também mais um elemento de como trabalhar os sentimentos e como entender essa relação que a gente tem com os nossos sentimentos e com os outros. Ok? Um grande abraço a você, muito obrigado aí pela audiência e fiquem em paz. Tchau. Podemos dizer que as potências são pensamento, sentimento e ação? Olha, eu diria que as ordens aí estão trocadas, porque eu não penso para sentir, eu sinto antes de pensar. O sentimento vem na frente do pensamento, tá? Porque o pensamento já é uma elaboração, porque eu posso pensar, mas o pensamento que vem, ele tem como base, Vicente, uma emoção e um sentimento, tá? A emoção ela é automática. As nossas emoções são automáticas, são físicas, não são. Eu não preciso pensar, eu não penso que eu vou ter medo. Eu já disse isso, eu não penso que eu vou ter raiva, eu tenho raiva. Então, a premissa você tem as emoções primeiro, elabora sentimento, pensamento, ação, e a ação, sentimento, aí vão se combinando nesse processo. Ok? Respondido aí? Muito obrigado, Ismael, obrigado a vocês, e até a nossa próxima quinta-feira, às 19h30. Ok? Até mais, gente. Tchau, tchau.